Existe uma história que poucos conhecem sobre uma lenda do futebol, alguém que deixou sua marca não só em campo, mas também no coração de um estádio. Um vínculo tão forte com o clube que, mesmo após sua partida, ele encontrou uma maneira de nunca sair de lá. Hoje vamos mergulhar em um relato cheio de paixão, mistério e um último desejo que marcou para sempre o Stamford Bridge. O rei do Stamford Bridge. Era impossível ignorá-lo. Quando Peter Osgood entrava em campo, parecia que o tempo desacelerava. Não para ele, mas para quem tinha a ousadia de desafiá-lo. Seus movimentos eram poesia, seu toque na bola, uma assinatura que só ele poderia oferecer. Os cantos da arquibancada pareciam ter sido escritos para glorificar suas façanhas. Não era apenas um jogador, era o símbolo de uma era onde o futebol carregava a alma de quem o vivia. Chamavam-no de o Rei do Stamford Bridge, mas o título não fazia jus ao magnetismo que ele tinha. Seus gols não eram apenas números, eram momentos que gravavam na memória dos torcedores a certeza de que estavam diante de alguém imortal. E imortalidade para ele não era um conceito abstrato. Era como se cada pedaço do estádio tivesse um pedaço de sua essência, nas traves que testemunharam sua precisão, na grama que sentiu o peso de sua presença e no ar que vibrava com seu nome. Mas como o rei poderia permanecer tão presente mesmo após sua última partida? Talvez a resposta esteja naquele pedido especial que fez, um último desejo que uniria para sempre sua história à do Stamford Bridge. O último desejo de uma lenda. Há amores que ultrapassam o limite do tempo, e o dele pelo Chelsea era um desses. Dizem que em sua vida não havia nada que ocupasse um lugar maior do que o clube que ele representou com tanta paixão. Cada gol, cada vitória e cada aplauso recebido nas arquibancadas construíram uma conexão que ia muito além do futebol. Mas foi em seus últimos dias que ele fez um pedido tão peculiar quanto poético, que de alguma forma ele permanecesse para sempre no lugar onde viveu seus momentos mais gloriosos. As palavras desse desejo foram ditas com o peso de uma promessa, e os que o amavam sabiam que não era uma simples declaração. Ele queria mais do que ser lembrado, queria ser parte do Stamford Bridge. Seria o campo que tantas vezes testemunhou sua genialidade, o cenário final de sua história. Mas como cumprir um pedido tão carregado de simbolismo? A resposta veio de maneira simples, mas ao mesmo tempo carregada de emoção. Quando chegou o dia de honrar sua vontade, aqueles que estavam presentes sentiram que não estavam apenas despedindo-se de um ídolo, mas unindo para sempre o homem e o clube. E naquele instante, enquanto as cinzas eram espalhadas pelo gramado que ele tanto amava, algo parecia mudar no ar. Um momento que marcaria o início de um novo capítulo no legado de Stamford Bridge. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? E quais marcas esse último ato deixou não só no estádio, mas no coração de quem estava lá? O dia em que o rei voltou para casa. Era um dia cinzento, daqueles em que o céu parece pesar sobre a cidade. Mesmo assim, Stamford Bridge nunca esteve tão vivo. Torcedores, amigos e familiares se reuniram no gramado sagrado, todos em silêncio, todos sabendo que estavam prestes a testemunhar algo maior do que qualquer partida. As arquibancadas estavam vazias, mas carregadas de histórias, como se o estádio inteiro segurasse a respiração, aguardando o momento em que o rei finalmente voltaria para casa. Quando as cinzas foram lançadas no círculo central, parecia que o próprio vento sabia da importância daquele instante. Ele soprou gentilmente, espalhando cada partícula como se estivesse desenhando memórias invisíveis sobre o gramado. Alguns diziam ter ouvido ecos dos cantos de outrora, como se a alma do estádio estivesse celebrando o retorno de seu filho mais ilustre. Mas para aqueles que estavam ali, a sensação era mais profunda, quase inexplicável, como se algo maior estivesse se revelando diante de seus olhos. O gesto foi breve, mas carregado de um peso eterno. A grama, agora com um fragmento da própria lenda, parecia brilhar sob a luz pálida daquele dia. Mas o que realmente aconteceu naquele momento? Muitos saíram dali com a sensação de que não era apenas uma cerimônia, era o início de algo, uma presença, uma energia, algo que jamais poderia ser apagado. Desde aquele dia, Stamford Bridge nunca mais foi o mesmo. Mas o que significaria essa conexão entre o gramado e as cinzas de uma lenda? E, acima de tudo,
Como isso começou a afetar aqueles que pisavam ali? Uma presença que nunca foi embora. Desde aquele dia, algo mudou em Stamford Bridge. Era sutil, quase imperceptível, mas os que passavam tempo suficiente ali diziam sentir. Durante os jogos, especialmente nos momentos mais críticos, parecia que o ar ao redor do círculo central carregava um peso diferente, como se uma força invisível estivesse ali, assistindo, esperando. Jogadores, mesmo sem saber da história, relatavam uma sensação estranha ao pisar naquela área, um misto de inspiração e arrepio. E não eram só eles. Funcionários do clube falavam de sons que surgiam no silêncio das noites vazias. O eco distante de aplausos, o leve ruído de passos que desapareciam no vento, como se alguém ainda estivesse ali, acompanhando tudo. Alguns diziam que era apenas a memória coletiva de tantas glórias vividas no estádio. Outros, porém, acreditavam que era mais do que isso, uma presença viva, como se o desejo de permanecer para sempre tivesse sido cumprido de uma forma literal. Em momentos decisivos, quando o time parecia à beira da derrota, uma virada inesperada surgia, como se um sopro de coragem viesse de algum lugar profundo, das entranhas do estádio. Torcedores começaram a notar o padrão, a murmurar entre si. "Ele ainda está conosco", alguns diziam, apontando para o círculo central, onde tudo parecia começar e terminar. Mas isso seria apenas coincidência? Ou talvez o legado do rei, agora fundido ao solo de Stamford Bridge, estivesse encontrando novas maneiras de se manifestar? Enquanto essas perguntas cresciam, histórias começaram a circular sobre encontros ainda mais estranhos, histórias que tornavam difícil distinguir a lenda da realidade. O coração do Chelsea. A cada nova temporada, parecia que Stamford Bridge pulsava com mais intensidade, como se a alma do estádio estivesse mais viva do que nunca. Para os torcedores mais antigos, havia uma estranha sensação de continuidade, como se cada gol marcado em casa carregasse uma assinatura invisível, uma marca deixada por alguém que nunca realmente partiu. "Isso é coisa dele", diziam alguns nas arquibancadas, rindo nervosamente depois de uma jogada improvável ou de uma virada milagrosa. Mas essa presença não era sentida apenas nos grandes momentos. Havia algo nos pequenos detalhes que não podia ser ignorado. Quando o time estava em dificuldades, quando o desespero tomava conta, parecia surgir um tipo de energia que empurrava os jogadores para a frente. Um cruzamento perfeito, um chute improvável, um gol que chegava como um alívio. Quem observava de perto dizia que era como se o gramado estivesse jogando junto, como se alguém estivesse soprando coragem nos pés de quem defendia aquelas cores. E o círculo central? Ah, o círculo central. Muitos jogadores falavam em confidência sobre uma vibração estranha ao caminhar por ali. "É como se o estádio tivesse um coração e ele estivesse batendo bem aqui", disse um deles em entrevista anônima. Até os adversários sentiam, embora nunca conseguissem explicar. Alguns relatavam um desconforto inexplicável. Outros diziam que, ao pisar naquele ponto específico, parecia que algo os observava, avaliado como se fossem intrusos. Essa mística começou a atrair cada vez mais curiosidade, mas também levantou novas questões. Afinal, um estádio pode carregar a alma de alguém? Ou isso é apenas o peso do passado se misturando ao presente? Antes que essas perguntas fossem respondidas, histórias ainda mais inquietantes começaram a emergir, e muitas delas tinham algo em comum. Sons vindos do nada, como se alguém estivesse cantando, entre o mito e a realidade. Com o tempo, as histórias sobre a presença de Osgood começaram a se espalhar, atravessando os muros de Stamford Bridge e chegando aos ouvidos de todos, não só dos torcedores, mas também dos céticos. Alguns consideravam as manifestações uma simples coincidência, uma espécie de romântico resquício de uma era passada. Mas havia algo em cada relato que instigava a dúvida, como uma sombra que se movia discretamente à periferia da visão que não podia ser ignorada. A cada jogo, à medida que o Chelsea se aproximava da vitória ou da derrota, surgiam rumores. Passos que ecoavam nas arquibancadas vazias, murmúrios de uma voz que parecia se perder no vento, risos abafados como se alguém estivesse presente, compartilhando-se a alegria e a dor de cada momento.
E aqueles que estavam lá nas noites mais silenciosas juravam que o estádio não estava apenas repleto de memórias, mas também de uma sensação palpável de que o espírito de Osgood nunca havia deixado o lugar. Mas quem poderia dizer o que era real e o que era mito? As linhas entre os dois pareciam cada vez mais tênues. E no fundo, talvez fosse esse o verdadeiro legado de Osgood. Não ser apenas uma lembrança, mas um enigma que desafiava as gerações. Porque enquanto o clube seguia em frente, seu nome ainda pairava sobre o gramado, e cada gol marcado ali parecia de alguma forma um tributo a algo maior. Então, o que aconteceria se um dia alguém tentasse descobrir o que realmente estava por trás dessas lendas? O que mais poderia ser desenterrado das profundezas do Stamford Bridge?